Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, sou professor de legislação em geral. É com enorme satisfação que estou aqui no meu canal do YouTube, estudando com você para o concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal. Galera, o concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal, da DPDF, foi publicado recentemente, um concurso muito bacana, um concurso que vai ser muito disputado aqui em âmbito distrital. A gente tem no edital do concurso da DPDF a parte de legislação. E essa parte você vai estudar comigo, como nessa aula que a gente vai fazer sobre a Lei Complementar número 828 do ano de 2010, norma primordial para a sua futura aprovação na Defensoria Pública do Distrito Federal. Galera, a disciplina legislação é uma das mais importantes para esse concurso. A gente vai ter uma quantidade muito grande de questões de legislação no concurso da DPDF, tendo em vista que a gente tem apenas 3 disciplinas na parte de conhecimentos básicos. Temos língua portuguesa, realidade do Distrito Federal e legislação, que conta com apenas 3 normas no conteúdo programático. Lei Orgânica do Distrito Federal, Lei Complementar 840 de 2011 e Lei Complementar número 828 do ano de 2010. Então vamos iniciar a nossa aula. Caso você queira o material que eu utilizo nessa aula, você pode baixar pelo link da descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, pode me procurar através dos meus canais de comunicação, seja através do meu Instagram, seja através do meu e-mail ou também através dos comentários aí do vídeo. Então vem comigo, sou o professor Vinícius Ferreira, tá na tela aí o meu Instagram. Se você tiver essa rede social, me segue lá, você vai me ajudar bastante. Dúvidas, o meu e-mail aí na tela, professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Galera, é importante mencionar que eu confeccionei um material de legislação para a Defensoria Pública do Distrito Federal em PDF, material completo que abrange todas as normas previstas nesse edital. O material compreende a teoria completa da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Complementar número 828 de 2010, da Lei Complementar número 840 de 2011, compreende resumos muito bem confeccionados para vocês, exercícios gabaritados e mais de 200 questões comentadas, além do acesso ao fórum de dúvidas para que você possa tirar dúvidas sobre esse assunto. Galera, é um material exclusivo que você não encontra em nenhum outro lugar. O valor apenas R$20, galera. São 8 PDFs por apenas R$20. Como eu te disse, teoria, resumos, exercícios comentados, mais de 200 questões comentadas. Adquira o material pelo link que se encontra na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Vamos efetivamente iniciar a nossa aula, galera, falando da Lei Complementar número 828 de 2010. Quando a gente fala de uma norma, é muito importante que a gente conheça as suas finalidades. É muito importante para que a gente possa nos situar com relação ao estudo da mesma. A Lei Complementar número 828 de 2010, ela regula a prestação de assistência jurídica pelo Distrito Federal, e ela dispõe sobre a organização de Centro de Assistência Judiciária, que é o CEAJUR. Professor, CEAJUR? O que é isso? O que é CEAJUR? Galera, o CEAJUR, o Centro de Assistência Judiciária, o Centro de Assistência Jurídica, foi transformado na Defensoria Pública do Distrito Federal por força da emenda à Lei Orgânica número 61 de 2012. Então, quando você se deparar com essa palavra CEAJUR no estudo da Lei Complementar número 828 de 2010, saiba que você está falando da Defensoria Pública do Distrito Federal. CEAJUR foi transformado na Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, a gente vai levar em consideração para a nossa prova o seguinte: a Lei Complementar número 828 de 2010,
ela dispõe sobre a organização da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ela dispõe sobre como será organizado a DPDF, a Defensoria Pública do Distrito Federal. Quando a gente fala de Defensoria Pública do Distrito Federal, é sempre importante a gente se ater a um contexto histórico para que a gente compreenda bastante coisa a seu respeito. Galera, até o ano de 2012, a Defensoria Pública do Distrito Federal ela era organizada e mantida pela União. Galera, estava lá na Constituição Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, como acontece com outros órgãos do Distrito Federal, a exemplo da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Poder Judiciário, quem organizava e mantinha era a União. Hoje, 2020, a Defensoria Pública é organizada e mantida pelo próprio Distrito Federal. Professor, por que isso aconteceu? Aconteceu por força da emenda constitucional número 69 do ano de 2012. Beleza, galera? Então, esse é um dos motivos também que fizeram o CEAJUR ser transformado na Defensoria Pública do Distrito Federal, na DPDF. Beleza? Uma pergunta importante aí que você pode estar se fazendo é o seguinte: professor, por que lei complementar? Por que a gente está falando da organização da Defensoria Pública do Distrito Federal através de uma lei complementar? Por que não é uma lei ordinária como acontece em regra? Por que é uma lei complementar? Galera, é uma lei complementar por exigência da Lei Orgânica do Distrito Federal. A LODF, no seu artigo 75, parágrafo único, diz o seguinte: para os fins deste artigo, constituirão leis complementares, entre outras, a Lei de Organização e Funcionamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, esse é um dos motivos por a gente estar estudando uma lei complementar quando a gente fala da Defensoria Pública do Distrito Federal. Lembrando que quando a Lei Complementar número 828 de 2010 foi editada, ainda não existia a DPDF. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi criada em 2012, mas a exigência de se tratar de uma lei complementar para falar sobre o assunto, ela já existia com relação ao CEAJUR. Beleza, galera? Então é por isso que a gente está estudando uma lei complementar e não uma lei ordinária. A Defensoria Pública do Distrito Federal, galera, ela tem uma série de competências, uma série de atribuições, mas o principal é prestar assistência jurídica. É isso que faz, na sua essência, a Defensoria Pública do Distrito Federal. Prestar assistência jurídica. São características aí da Defensoria Pública do Distrito Federal. Para a prestação dessa assistência jurídica, o seguinte: é assegurado a DPDF. Olha só, a Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada autonomia funcional e administrativa. Galera, aqui tem que ter bastante cuidado com relação a essas autonomias concedidas aos órgãos, porque o SEBRASP adora falar desse assunto. O SEBRASP adora, isso é muito cobrado em prova. A Defensoria Pública do Distrito Federal, primeiro, não possui autonomia política. Galera, a autonomia política é uma característica dos entes federativos. Quem são entes federativos? União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. A Defensoria Pública é assegurada apenas a autonomia funcional, apenas a autonomia administrativa, que seria ali a capacidade de auto-administração, de auto-organização. A Defensoria Pública tem assegurado também a iniciativa para elaboração de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO. Beleza? Então, é a própria Defensoria Pública quem vai elaborar sua proposta orçamentária.
Como é que funciona isso, professor? Como é que vai se dar isso na prática? Então, galera, funciona assim. A DPDF, a Defensoria Pública do Distrito Federal, ela elabora o seu orçamento. Esse orçamento da DPDF, por ela elaborado, vai ser encaminhado ao chefe do Poder Executivo, no caso, o governador. O governador, ele consolida essa proposta orçamentária e a encaminha ao Poder Legislativo. Então, é assim que funciona a proposta orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa é uma característica muito importante, com previsão expressa na Lei Complementar 828 do ano de 2010. Beleza? E por que o Distrito Federal presta assistência jurídica, professor? A gente vai ver agora. O Distrito Federal prestará assistência jurídica para assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana e ao pluralismo, para combater a desigualdade social, a pobreza e a marginalização, promover o acesso igualitário ao poder judiciário e às instâncias decisórias da administração pública e difundir a consciência da cidadania, dos direitos fundamentais e do ordenamento jurídico. Tornar efetivas as garantias fundamentais do devido processo legal e de ampla defesa e contraditório. E, por fim, proteger quaisquer direitos difusos, coletivos e individuais dos necessitados, inclusive aqueles assegurados pela legislação de proteção à criança e ao adolescente, à mulher vitimada pela violência doméstica, ao idoso, ao negro, aos portadores de necessidades especiais ou de transtornos mentais, à vítima de crimes, ao condenado, ao preso provisório, ao consumidor, ao usuário de serviço público, ao administrado e ao contribuinte. Em outras palavras, a gente está diante das finalidades da prestação de assistência jurídica por parte do Distrito Federal. Essas finalidades estão aí descritas na sua tela. É importante mencionar que essa assistência jurídica ela será prestada de forma articulada com os serviços públicos distritais de educação, saúde, assistência social e segurança pública, de modo a assegurar atendimento integral e interdisciplinar. Esse é um assunto muito importante da Lei Complementar número 828 de 2010, que é essa articulação da assistência jurídica, que será prestada aí pela Defensoria Pública do Distrito Federal com os demais serviços públicos do Distrito Federal. Beleza? Então, há uma atuação articulada, há uma atuação prestada em articulação. Isso você não pode esquecer para a sua prova. Galera, a quem o Distrito Federal prestará assistência jurídica? O Distrito Federal prestará assistência jurídica, que será gratuita. Essa é a regra, galera. A assistência jurídica ela é gratuita e ela é integral a quem comprovar insuficiência de recursos. Aqui a gente está diante de uma questão da sua prova. Isso eu tenho certeza. O Sebrasp vai falar na sua prova que o Distrito Federal só presta assistência jurídica aos reconhecidamente pobres. Isso vai estar certo ou vai estar errado? Isso está errado. O critério para a prestação de assistência jurídica pelo Distrito Federal não é a pobreza, não é, mas sim a insuficiência de recursos. Então, pode ser que uma pessoa que tem uma condição financeira favorável tenha assistência jurídica gratuita e integral prestada, porque naquele momento ele possui insuficiência de recursos. Galera, em regra, a próxima tela muito importante para o seu concurso, o Distrito Federal não prestará assistência jurídica a quem dispuser de recursos. Isso aqui é uma regra geral.
Professor, existem exceções? Existem exceções. Que exceções são essas? As hipóteses previstas em lei. Então, o Distrito Federal não prestará assistência jurídica a quem dispuser de recursos, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, a gente viu que o critério para a prestação de assistência jurídica é a insuficiência de recursos. E o Distrito Federal não vai prestar assistência jurídica a quem dispuser de recursos, salvo as hipóteses previstas em lei. Professor, dá um exemplo de uma hipótese prevista em lei. Está aí na sua tela, uma previsão aí da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 115 é assegurada ao policial militar, ao policial civil e ao bombeiro militar do Distrito Federal assistência jurídica especializada prestada pelo Distrito Federal, quando, no exercício da função, se envolvem fatos de natureza penal ou administrativa. Galera, os servidores da segurança pública do Distrito Federal, via de regra, eles possuem recursos. São as categorias funcionais aí do Distrito Federal que possuem uma boa remuneração. Então, em regra, eles têm aí recursos para poder constituir, para poder pagar um advogado. Mas a lei orgânica garante a eles a prestação de assistência jurídica. Isso vai se dar de forma integral e gratuita. Então, a regra não presta assistência a quem possui recursos, salvo as hipóteses previstas em lei. Sobre esse assunto, é importante a gente se ater à literalidade dos dispositivos correspondentes, porque eles são importantes para a sua prova. O artigo 5º diz: o Distrito Federal não prestará assistência jurídica a quem dispuser, de recursos, salvos nas hipóteses previstas em lei. A gente já sabe disso. A gente viu o caso aí dos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal, garantido pela lei orgânica. O parágrafo 1º diz: se, nos termos do caput, o Distrito Federal prestar assistência jurídica a quem dispuser de recursos, este deverá remunerar o serviço mediante pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicial ou administrativamente, ressalvado o disposto no artigo 115 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, galera, se por acaso o Distrito Federal prestar assistência jurídica a quem dispõe de recursos, essa pessoa terá que pagar aquele serviço. Esse pagamento vai se dar mediante honorário advocatício. A exceção é a assistência jurídica prestada ao policial civil, ao policial militar e ao bombeiro militar do Distrito Federal. O parágrafo 2º diz: o arbitramento administrativo de honorários advocatícios se fará mediante processo administrativo e, em caso de inadimplência, o débito a ser apurado será inscrito em dívida ativa. Então, aquele que possui recursos que não pagar esses honorários advocatícios terá o seu nome inscrito na dívida ativa. Parágrafo 3º diz: o arbitramento judicial e administrativo de honorários advocatícios, lembrando que a gente está falando de honorários advocatícios que deverão ser pagos por aqueles que dispõem de recursos, porque a assistência jurídica, via de regra, ela é integral e gratuita para aquele que não dispõe de recursos. Beleza? Então, o arbitramento judicial e administrativo de honorários advocatícios se fará nos termos de prévia tabela fixada pelo Conselho Superior do CEAJUR, hoje Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que a revisará anualmente e a informará aos juízos e tribunais sediados no Distrito Federal. E, por fim, parágrafo 4º, em caso de não pagamento dos honorários fixados judicialmente, o débito é inscrito na dívida ativa do Distrito Federal. Beleza, galera? Então, a gente está diante aí das informações referentes à assistência jurídica prestada àqueles que dispõem de recursos. Tranquilo? Vamos ver o que está compreendido dentro dessa assistência jurídica integral e gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, prestado pelo Distrito Federal, dos principais assuntos para a sua prova. Galera, a assistência jurídica, que, regra geral, é gratuita e integral,
ela compreende, inclusive, a consultoria ou a orientação jurídica, a solução ou a prevenção extrajudicial de litígios, mediante quaisquer técnicas de composição e administração de conflitos, inclusive mediação, conciliação e arbitragem. Aqui a gente está falando de solucionar ou prevenir um litígio extrajudicialmente, antes aí de se iniciar uma fase judicial, por exemplo. A postulação ou representação técnico-jurídica em favor de interesses individuais, difusos e coletivos, de quaisquer grupos sociais vulneráveis que mereçam especial proteção do poder público, com emprego dos remédios jurídicos nos termos da legislação processual, o atendimento nos estabelecimentos penais e de internação de adolescentes e de portadores de transtornos mentais, com fiscalização e atuação para assegurar o respeito aos direitos e às garantias fundamentais. O que é estabelecimento penal, professor? São os presídios. Beleza? A gente está falando aí das penitenciárias e de internação de adolescente. Galera, um exemplo disso aqui, ó, é o CAGE, local de internação aí dos adolescentes. Então, é onde se cumpre a medida socioeducativa de internação. Então, compreende essa assistência jurídica aí, que será gratuita e integral. A curadoria especial, a propositura de ação popular e de ação penal privada ou subsidiária da pública. Muito cuidado. Essa assistência gratuita integral, ela compreende a propositura de ação popular, de ação penal privada e de ação penal privada subsidiária da pública. Não compreende a propositura de ação penal pública. Aqui a gente tem um pega para sua prova. Quem propõe a ação penal pública, galera, é o Ministério Público. Então, muito cuidado com essa informação. Muito cuidado. Ela é valiosa para a sua prova. Compreende a representação ou a postulação aos organismos internacionais de proteção dos direitos humanos, o acompanhamento de inquéritos policiais e a assistência a indiciados, investigados ou suspeitos em interrogatórios ou em declarações perante a autoridade policial ou administrativa. Compreende a postulação de relaxamento de prisão e de liberdade provisória, aqui nos termos aí do Código de Processo Penal. Beleza? Então, a gente viu que está compreendido dentro da assistência jurídica, que será, como eu disse, em regra, gratuita e integral. Beleza? Professor, e onde essa orientação técnico-jurídica poderá ser realizada? Essa também é uma parte muito importante da sua prova que a gente vai ver agora. Olha só, vem comigo. A postulação e a orientação técnico-jurídica podem se realizar perante qualquer órgão da administração pública direta e indireta do Distrito Federal. Cuidado, galera, perante qualquer órgão do Distrito Federal, da administração pública do Distrito Federal de maneira geral, seja administração direta, seja administração indireta. Perante qualquer cartório, olha só, qualquer cartório de serviço notarial ou de registro público sediado no Distrito Federal, lembrando que a gente está diante aqui da Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, as suas ações, elas são pautadas aí em âmbito distrital, beleza? O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores. Quais são esses tribunais superiores, professor? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o STM, Superior Tribunal Militar. E quaisquer outros juízos ou tribunais sediados no território do Distrito Federal, inclusive os da Justiça do Distrito Federal e, supletivamente,
ou mediante convênio, supletivamente ou mediante convênio, os da Justiça do Trabalho, Federal, Eleitoral e Militar. Beleza? Então, esses aí são os órgãos em que serão prestadas essa postulação e a orientação técnico-jurídica do Distrito Federal. E, por fim, para a gente encerrar o conteúdo teórico dessa aula, a gente vai falar de alguns dos direitos dos usuários do Serviço de Assistência Jurídica. Quem são os usuários do Serviço de Assistência Jurídica, professor? São as pessoas para o qual aquela assistência jurídica é prestada. Então, aos usuários do Serviço de Assistência Jurídica prestado pelo Distrito Federal, por meio de quem, galera? Por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, são assegurados os direitos à informação, dos locais e horários de funcionamento de todas as repartições do Serviço de Assistência Jurídica, do trâmite dos processos em que figure como interessado e de quais providências deve adotar na defesa de seus interesses ou no cumprimento ou exercício de seus deveres, ônus e faculdades processuais, direito à eficiência e presteza no atendimento, direito ao patrocínio de seus interesses por procurador de assistência judiciária do Distrito Federal, designado de forma objetiva e impessoalmente, segundo regras prévias internas. Professor, quem são esses procuradores de assistência judiciária do Distrito Federal? Galera, esse pessoal aqui hoje são os defensores públicos do Distrito Federal. Os defensores públicos eles serão escolhidos para atuar de forma objetiva e impessoal, segundo critérios que são internamente estabelecidos, ou seja, segundo critérios que serão fixados pela própria Defensoria Pública do Distrito Federal. Beleza? Ainda sobre os direitos dos usuários, constituem direitos deles ao patrocínio de seu interesse por procurador de assistência judiciária do Distrito Federal, estamos repetindo esse aqui, distinto daquele que patrocina o interesse de outrem, quando forem colidentes ou antagônicos tais interesses. Mais uma vez, procurador de assistência judiciária do Distrito Federal, hoje defensor público do Distrito Federal. Se esse cara aqui estiver defendendo uma pessoa e essa pessoa ela tem interesses antagônicos ao de outra pessoa, esse defensor público ele não pode atuar, beleza? Então, o usuário ele tem direito a ser patrocinado por defensor público diferente daquele que patrocina o interesse de outra pessoa, quando os interesses forem colidentes e antagônicos, quando forem interesses aí que se conflitam entre si. Beleza, galera? Então é muito importante esse quarto direito aí dos usuários da assistência jurídica. A revisão do ato de recusa de patrocínio de seu interesse e, por fim, ao atendimento durante todos os horários de funcionamento do Poder Judiciário, inclusive em regime extraordinário ou de plantão. Então, esses são os direitos aí dos usuários da assistência jurídica, direitos importantes. Com isso, a gente encerra o conteúdo teórico dessa nossa aula, primeira aula da Lei Complementar número 828 de 2010. A gente vai fazer algumas questões agora para você aplicar o conhecimento que você adquiriu nessa aula. Galera, lembrando que você pode encontrar esse material todo esquematizado no PDF em curso que eu fiz para você. Curso completo de legislação para a Defensoria Pública do Distrito Federal, apenas R$20. Material que abrange todas as normas de forma esquematizada, com teoria, com resumo, com explicação, com questões comentadas, com questões sem comentários, com gabarito. Tudo isso por apenas R$20 e você pode adquirir pelo link da descrição do vídeo. Galera, qualquer dúvida com relação a esse material, me chama aí
através dos meus canais de comunicação, pelo meu Instagram, pelo meu e-mail ou até pelos comentários aí, que eu vou estar à disposição para sanar suas dúvidas. Galera, a primeira questão aqui para a gente aplicar esse conhecimento, questão inédita. De acordo com a Lei Complementar número 828 de 2010, é correto afirmar que o Distrito Federal prestará assistência jurídica gratuita e integral a qualquer pessoa, independentemente de sua capacidade financeira. Galera, essa questão está errada de acordo com a Lei Complementar 828 de 2010. O Distrito Federal prestará assistência gratuita e integral a quem possui insuficiência de recursos. Professor, mas não é possível que o Distrito Federal preste assistência a quem tem recursos? É possível, mas nos casos previstos em lei. A gente não pode pegar uma exceção e apresentá-la como regra geral. Tem que estar mencionada pela alternativa. Então, o Distrito Federal não presta assistência jurídica a quem tem recursos, salvo nos casos previstos em lei. Acompanhe a resolução dessa questão 1, galera. O Distrito Federal prestará assistência jurídica gratuita e integral a quem comprovar insuficiência de recursos. A quem comprovar insuficiência de recursos. O Distrito Federal, regra, não presta assistência jurídica a quem possui recursos. Não presta assistência jurídica a quem dispõe de recursos. Exceção, casos previstos em lei. Exceção, casos previstos em lei. Então, primeira questão, gabarito errado. Vamos agora para o segundo item. Julgue o item a seguir conforme a Lei Complementar número 828 de 2010. A Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada autonomia funcional, política e administrativa e iniciativa para a elaboração de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Galera, essa questão de número 2, o item está errado. Tem um pega aí na questão para você. A Defensoria Pública do Distrito Federal, a DPDF, não tem assegurada autonomia política. A autonomia política é uma característica dos entes federativos. Autonomia política é a capacidade legislativa e apenas a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem. Beleza, galera? Então, questão 2, o gabarito da questão é errado. Olha a resolução. A Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada autonomia funcional e administrativa e a iniciativa para a elaboração de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A última questão dessa nossa aula, para a gente encerrar o conteúdo de hoje, diz o seguinte. Julgue o item a seguir conforme a Lei Complementar número 828 de 2010. A assistência jurídica será prestada de forma isolada, vedada sua articulação com os serviços públicos distritais de educação, saúde, assistência social e segurança pública. Galera, essa terceira questão ela também está errada. A gente está diante de uma proibição, de uma vedação que não possui amparo legal. Não há amparo legal para essa proibição. Na verdade, a assistência jurídica será articulada com os serviços públicos distritais de educação, saúde, assistência social e segurança pública. Observe a resolução da questão 3 aí na sua tela. A assistência jurídica será articulada com os serviços públicos distritais de educação, saúde, assistência social e segurança pública, de modo a assegurar atendimento integral e interdisciplinar. Então, galera, com isso a gente encerra a resolução dessas questões. Segue na tela aí o gabarito das questões que a gente resolveu nessa aula. Os 3 itens estão errados. Gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui estudando comigo. Meu muitíssimo obrigado. Rumo à Defensoria Pública do Distrito Federal.
Então, galera, satisfação enorme poder estudar com você para esse concurso tão importante do Distrito Federal. Espero realmente que você seja bem sucedido na sua jornada rumo à Defensoria Pública. Conte comigo, aqui no meu canal você vai encontrar algumas aulas que serão úteis para que você venha gabaritar a legislação, isso em conjunto com o meu material de PDF, que foi criado exclusivamente para você. Forte abraço e até a próxima!